Olá, tudo bem? Meu nome é Priscila e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o meu experimento, vendo a interferência dos fatores intrínsecos e extrínsecos no alimento. Bom, primeiro, o que é fator intrínseco e extrínseco? Fator intrínseco é tudo aquilo que está relacionado ao próprio alimento, como, por exemplo, a atividade de água, fatores antimicrobianos naturais, pH. E os fatores extrínsecos estão relacionados a tudo que acontece onde o alimento se encontra, como temperatura, umidade, composição gasosa do ambiente, tudo isso. Bom, eu utilizei um tomate, eu parti ele no meio e ele estava em seu ponto de maturação assim, perfeito. E eu coloquei uma metade dentro da geladeira e a outra metade eu deixei em temperatura ambiente. Eu comecei meu experimento no dia 1º de abril e pelas fotos a gente consegue ver que ele estava em um ponto de maturação bem perfeito, digamos assim. E uma metade foi colocada na geladeira e a outra foi colocada fora. E o que eu coloquei fora da geladeira, eu não tampei ele. Eu coloquei só um papel toalha por cima para ver o que aconteceria. Bom, depois de 6 dias, né? Teve muita mudança nas características sensoriais, principalmente o que se encontrava em temperatura ambiente, como ele soltou muita água e começou a aparecer fungos, e o que estava em geladeira, ele perdeu muita água para o ambiente, então ele ficou murcho, ele ficou sem aquela aparência de vida, sabe? Bom, depois de 5 dias, o que estava em temperatura ambiente começou a ter um odor muito grande e muita aparência, muita água começou a aparecer nele. Então ele ficou muito cheio de água, um odor muito forte e micro-organismos, né? Já o que estava em temperatura de refrigeração, ele não mudou do dia 7 para o dia 12, ele continuou da mesma forma, só murcho, sem odor e sem presença de micro-organismos. Depois de 3 dias, assim, o tomate que estava em temperatura ambiente teve uma mudança muito significativa, ele começou a ficar até preto, o odor muito forte, já não tava dando pra ficar sem tampar ele, né, no caso com papel toalha, porque tava com odor muito forte e muito micro-organismo. Já o que estava em temperatura de refrigeração, ele não mudou nada. Nada mesmo, ele só perdeu muita água, ele só tava muito murcho, que você apertava ele assim e ele tava murcho, sabe? Ele não tinha aquela firmeza, né? Aquela textura que ele tinha no primeiro dia. E eu fiz meu experimento, eu terminei ele no dia 15, mas acabou que eu ainda deixei 2 dias para ver se eu conseguia fazer mais um dia, só que começou a aparecer até larva no tomate, então começou a entrar num estado muito decadente, o cheiro estava muito forte, então não tinha como deixar ele ali por mais tempo. Bom, e conclusão, né? Com isso a gente pode concluir que os fatores intrínsecos e extrínsecos têm sim grandes impactos em relação à presença de micro-organismos, à durabilidade de prateleira dele né, nos fatores intrínsecos, como a água livre e o pH, tem grande impacto, porque o tomate que estava em temperatura ambiente, ele soltou muita água livre mesmo, que possibilitou o crescimento de micro-organismos nele, né? Porque normalmente os micro-organismos requerem uma quantidade maior de água livre para poder se multiplicar. E é isso, esse foi meu experimento e muito obrigada.